vocês sabem, meu nome é João Vitor, eu tenho 24 anos, eu nasci e moro em Bauru, interior de São Paulo. Eu moro com meus pais, eu tenho uma irmã Poodle Toy, a Lilica, então eu brinco que eu não sou filho único, né? Eu tenho uma irmãzinha. É, um pouco aí da minha trajetória profissional, basicamente. Eu sou técnico em informática, eu sou também engenheiro civil. E só respondendo um pouco da pergunta, né, das aprovações, na verdade, a reta final do ano passado foi meio conturbada no bom sentido. Então, em agosto, eu fui contratado por uma construtora aqui de Bauru, como engenheiro civil trainee. Depois, eu acabei passando também no trainee do Grupo Big, mas eu senti no meu coração que não era exatamente aquilo que eu queria. E eu também passei numa vaga efetiva da DHL, como coordenador de operações, então aquilo ali estava mais alinhado com o meu propósito, aonde eu quero chegar, e foi aí que eu acabei escolhendo esse caminho, né? Eu sempre falo que a parte mais interessante da minha trajetória, digamos assim, começa durante o ensino técnico em informática. Eu cursei aqui no Colégio Técnico da Unesp de Bauru mesmo, de 2012 a 2014, e aí foram 3 anos aí bastante intensos, porque eu fazia o ensino médio junto com o ensino técnico, então basicamente aí o horário integral e enfim de segunda a sábado. Durante esse período eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica já, como bolsista júnior, né, de CNPq. Também a gente tinha um projeto de TCC, eu acabei liderando a equipe de TCC, era composta por 8 pessoas, fui também estagiário em informática. Mas daí, quando eu cheguei no último ano do colégio, eu sentia que eu gostava de informática, mas não era exatamente o que eu queria para minha carreira. Eu, assim, queria novos horizontes. E a palavra engenharia sempre teve, assim, muito nítida para mim. E conforme eu fui pesquisando mais, me inteirando sobre as áreas, eu entendi que a engenharia civil era uma área que, assim, me dava um friozinho na barriga, né, para conhecer mais. E foi quando eu falei, putz, vou fazer engenharia civil. Eu passei na Unesp, até que em 2019 eu virei estagiário no canteiro de obras aqui de uma grande construtora do interior paulista. E lá, assim, eu aprendi literalmente na prática, né, sobre resiliência, trabalho em equipe, desprendimentos para solução de problemas. Foi um desafio assim bastante grande, né, para o meu momento em que eu estava, né, digamos assim, né, um engenheiro ali para lá de júnior, né, no último ano da graduação. E, na verdade, assim, aquela história da trajetória do herói, eu acho que fica mais nítida ali no final de 2019, e é quando entra a Seja também na minha vida. E muito do que aconteceu em dezembro de 2019 reflete no que eu estou vivendo agora. Chegou no final do ano, eu, a princípio, queria ficar na empresa, mas a galera era assim, uma empresa maior, tinha muitos estagiários, né? Então, tinha uma galera que estava assim, um tempo de casa bem maior do que o meu. E eu ali tinha entrado em março, então tinha ali uns 9 meses e, tipo, eu não queria postergar a minha formação, né, na graduação. E eu falei, rola uma vaga de assistente, de analista, e não rolou. Eu falei, bom, beleza, ok, vamos lá. Decidi me formar, então, no final, né, do 2019, eu já estava assim, do segundo semestre, eu já estava participando de alguns processos trainee, eu descobri essa palavra trainee, eu não conhecia, não entendia, e quando eu descobri, eu falei, putz, eu posso me candidatar, que mágico, eu sou apto a me candidatar nessas vagas, né? E, na verdade, naquele momento tá meio confuso, estágio, trainee, então era aquela história que vocês bem conhecem, tipo, tava aplicando para Deus e o mundo e, né, dando tiro para todo lado. E não é legal, não funciona bem. Mas, enfim, dentre esses processos seletivos, eu bombei em todos, não praticamente assim, não avançava em nenhum, sempre parando em fit, sempre parando em teste, bem, não passava dessa primeira leva. E eu tinha me inscrito no trainee da DHL. Fui para entrevista com os gestores, me senti bem na entrevista, assim, foi meio esquisito porque eram 6 pessoas na entrevista, então todo mundo ali basicamente sempre repetindo as mesmas coisas, é meio incômodo, mas, putz, fiquei bem e tal, e a resposta saiu na semana seguinte, no carnaval, que foi dia 25 de fevereiro. E eu saí de lá, eu falei, e eu brinco que quando eu saí de lá, assim, tava um céu lindo, assim, eu tava dirigindo, eu fiquei em Itu, na verdade, porque Cabreúva é no meio do nada, assim, então
eu tava voltando para Itu e eu olhava assim e falei, nossa, cara, deu muito bom, deu muito certo. Mas daí, né, naquele momento eu falei, cara, deu certo, é isso. Uma semana depois veio o meu não. João, você não foi aprovado, agradecemos. E daí assim, né, o que já era o plano B, C, D, sei lá que letra, né, na minha lista, virou nada, assim, eu não tinha mais nada, assim, foi... E alguns dias depois, a gente bem sabe, né, estourou a pandemia. Pandemia. Por que que eu falo que a Seja entrou na minha vida já nesse momento? Porque para me preparar para as etapas e tudo mais, eu acabei conhecendo a Seja. Ali eu já tive um contato com o material de vocês e, assim, aquilo era muito legal para mim, porque eu não conhecia, assim, dinâmica, painel. Eu já tinha feito algumas dinâmicas em processos de estágio, mas de trainee, para mim, era bem desconhecido, né? Então, as dicas, né? Todo o material online, os vídeos, isso foi muito válido, agregou bastante, né? Mas, enfim, daí depois disso, eu fui meio que... As vagas, elas acabaram sumindo, né? Principalmente analista júnior, assistente. Acho que a galera, né, no momento mais crítico, prefere apostar em pessoas que já conhecem o jogo do que pessoas que estão entrando no jogo ainda, né? Então, eu sentia muita dificuldade, assim, né? E, enfim, fui indo por um tempo, eu fiquei meio que naquela, será que eu tento uma pós? Será que eu... Né? Muitas perguntas, poucas respostas. E por que que eu falo que a DHL, assim, ela foi muito, né, sacana na minha vida, né, no bom sentido? Porque quando a gente estava lá e eles contaram da logística, contaram desse mundo, né, do supply chain e tudo mais, eu curti demais aquilo. Aquilo fez muito sentido na minha cabeça. Eu gostava já dessa área de transportes e meio que uniu assim alguns interesses, algumas paixões. E eu gostei do negócio. E foi o que acho que mais doeu, que eu tinha gostado e eu não tinha passado. E nesse tempo também eu decidi que eu queria entender aonde que eu estava errando nos processos seletivos, principalmente fit cultural, testes e tudo mais. E daí eu olhava para a Seja olhava para mim, eu via lá nas possibilidades de coach e tudo mais, eu falava, acho que não, depois acho que sim, acho que não. E na época, eu não lembro o nome dele, ele já saiu da Seja já. Rodrigo, acho que é o Rodrigo. É o Ele, Rodrigo. Aham. Rodrigo. Foi ele que, né, assim, fez todo o intermédio ali e eu acabei fazendo uma aula com a Thaís e eu gostei demais, assim, foi muito legal a dinâmica e assim por diante. E daí depois eu falei, meu, eu vou fechar um pacote aí, que era o pacote completo de, enfim, né, todos passando por todos as vertentes aí, né, do processo seletivo. E então foi um momento que em paralelo eu estava vivendo assim, fazendo uns projetos, tal, né, conhecendo aí, seguindo no na minha área, digamos assim, e tocava esse projeto pessoal, digamos assim, particular aí com a Thaís, né? E eu acho que a Seja, nesse sentido, foi assim um divisor de águas para mim, porque eu eu me apaixonei pelo processo, assim, né? É um processo muito de autoconhecimento, de se entender, responder suas perguntas, né, os questionamentos, o que faz sentido, qual é o seu propósito, qual é o seu perfil. Isso foi muito legal, assim. Tanto que eu até acabei fazendo umas aulas a mais com a Thaís. Eu, assim, queria entender coisas até mais a fundo e a Thaís super topou e, enfim. Então, o processo foi muito legal mesmo, assim. E daí, em agosto, eu recebi a ligação de um colega. Ele falou: Olha, João, eu sei de uma empresa aí que está precisando de engenheiro e tal, você não quer mandar seu currículo? Eu falei: beleza, né, vamos lá. E aí já veio a minha primeira, assim, a primeira resposta positiva. Então, assim, óbvio que não foi um processo seletivo trainee e nada do tipo, né, um processo bastante tradicional, mas deu super certo. Naquele momento eu já me sentia muito mais confiante para falar sobre mim, para me apresentar, dizer o que eu queria e tudo mais, Uhum. Foi fruto só justamente entrevista? só entrevista só, uma Ah, entrevista tá. Uhum. pessoal, assim, foi bem, por isso que eu Sim. falo bastante tradicional, Aham. mas eu naquele momento eu me sentia muito mais preparado, por exemplo, do que lá na DHL no começo do ano, lá em fevereiro. Eu sempre penso assim, na entrevista, naquele momento, eu não consegui, assim, fazer os olhos dos gestores, né, brilhar, assim. Eu me senti, eu lembro que eles me perguntaram assim, João, mas fala um pouco de onde você mora, da sua realidade. E
os caras que estavam ali comigo, os caras eram de São Paulo, Rio de Janeiro, e tipo, eu morava numa república, eu moro sozinho, e eu ali, eu sou de Bauru, interior de São Paulo, eu moro com meus pais, e aquilo, né, eu me sentia incomodado, assim, falei, nossa, esses caras, eles estão querendo me, tipo assim, o cara é do interior, a gente não vai querer ele, né, e, putz, isso não tem nada a ver, eu aprendi depois que isso não tem nada a ver, sabe, então, por isso que eu falo que meses depois, lá em agosto, eu sentia muito mais, assim, confiante, muito mais preparado para falar sobre mim e o que eu queria, do que lá em fevereiro, que muitas coisas não estavam assim, claras na minha cabeça, bastante agitado, perdido, né? Enfim, era aquela loucura do pós-graduação ali. Bom, aceitei a proposta, passei, legal. A princípio eu virei engenheiro civil trainee. O trainee, convenhamos, né, aqui não era um trainee, é só uma denominação, né, chique, né, para aquele estagiário moderno que saiu da graduação, ele não é um analista, é aquele meio termo ali, vamos ver no que dá, né? Então, ok. Meus pais falavam na época assim, aí filho, a vaga de trainee que você tanto queria. Eu falei, não. Não é bem isso, né? Não é bem isso, né? Não é o nome, eu quero o globo, eu quero todo. Mas, enfim, eu fui para um canteiro de obras, por mais que assim não fosse o canteiro em si não fosse uma novidade para mim, mas eu de fato assim entrei lá como engenheiro mesmo, do tipo, olha João, a bucha é sua, você cuida, se dá um jeito, você toca, se vira. Claro, tinha, né, todo o suporte dos meus superiores, mas ali no trato diário, ali no dia a dia era, né, eu e meus filhos lá do canteiro, né? Eu, mestre de obras, encarregados, enfim. E foi um momento, assim, bastante... eu falo de bastante crescimento, porque né, foi meu primeiro teste, né, de choque ali. Então, parabéns. Você queria ser engenheiro, conseguiu, muito bom. Agora, né, vai trabalhar com o negócio para você ver como é que é mesmo, né? É bem isso. Mas, em paralelo, eu também continuei com as aulas com a Thaís, continuei me inscrevendo nos programas. E eu procurei, assim, ser bem mais assertivo, bem mais, né, direcionado no que eu queria. E acabei me inscrevendo, não sei ao certo, acho que foi em torno de 10, 12 programas, alguma coisa assim. O leque ainda até que ficou razoavelmente grande, mas no grupo Big eu vi, né, que era para área de operações e eu falei, eu achei legal a proposta. Então, foi o que eu fui também, assim, eu fui passando pelas etapas, eu fui seguindo. E uma empresa que, a princípio, para mim, era assim, era né, o top 1, era o sonho, né, o suprassumo, era a VLI. A VLI também, em 2019 eu já tinha tentado, não tinha rolado, mas eu falei, não, esse ano sou eu. Eu tenho, só vou mostrar para vocês aqui, eu tenho um quadrinho aqui, eu deixo, tipo, sei lá, fotos aqui da minha família e tal, e eu botei, tipo, os logos das empresas aqui. Eu imprimi, coloquei aqui, então todo dia eu olhava isso, né, para elas aqui. E conforme eu passando os dias, eu ia riscando as que não estavam rolando. E, enfim, então, num determinado momento tinha Grupo Big, VLI, Raizen, Ambev e a Pepsi também, e assim vai. Lá em meados de setembro, eu recebi um e-mail do time de RH da DHL, dizendo que pessoas que não tinham sido aprovadas no trainee ainda continuavam no banco de talentos da empresa e tinha um projeto chamado College, é um spin-off do trainee. Então, não é uma vaga, digamos assim, você não tem toda uma preparação como trainee, do tipo, né, um ano, sei lá, um ano e meio ali conhecendo, desenvolvendo o projeto, depois mão na massa, né? Essa vaga já era mais mão na massa mesmo. E eu me inscrever, tal, se eu tivesse interesse, e eu super topei. Daí, chegou no momento em que eu não tinha resposta da DHL, não tinha resposta do Big, não tinha resposta da VLI. E eu tava lá no canteiro de obras, lá, torrando no sol, mas, enfim, tava de boa. Daí, veio a resposta da DHL, brigaram e tudo mais, que tinha sido aprovado. E... Enfim, eu chorei no telefone, foi um momento meio, né? Eu comecei bem na empresa, né? A recrutadora falava assim, mas por que você tá chorando, cara? Eu falei, não, você não liga não, é uma coisa particular minha. Você fica em paz, tá tudo certo, tá? Então tá bom.
Daí, eu aceitei, certo? Porque foi um momento que eu conversava com a Thaís e eu falava assim, mas Thaís, eu não sei se eu... E se eu for aprovado em outro? Ela, João, você tem que jogar conforme que você tem, cara. Você tem a resposta das outras? Eu falei, não. Então, assim, garante, né? Garante alguma coisa, né? Eu falei, tá bom. Então, né, daquela minha gestãozinha que eu tinha aqui das empresas, no final das contas sobrou Big, DHL e VLI. Tinha as três. E daí veio a resposta do grupo Big, que eu tinha sido aprovado. E justamente, né, não para o Santos Clube, mas justamente para essa outra rede do Sul. E, enfim, eu fiquei muito feliz, óbvio, né? Era aquela coisa assim, pô, passei no trainee, cara, que massa isso, que demais, um processo, sei lá, acho que com 10 mil inscritos. Eu não lembro os números do Big, mas acho que tinha sido, foi bastante, foi uma galera, assim, bem grande. E eu passei para trabalhar em Gramado. E foi quando eu decidi ficar na DHL mesmo. Por mais que, né, não fosse ali, né, o trainee clássico e tudo mais, mas eu me lancei e assim, estou bastante satisfeito, assim, tem sido uma loucura, mas, né, até o momento tem sido um desafio muito bom. E enfim, eu sempre falava com a Thaís, né, que falava assim, ó, Thaís, você tem que pôr um pontinho a mais aí, que você teve, né, um cara aprovado em mais um trainee e tal. Eu já falava, João, mas você tem que olhar toda a trajetória, porque faz muito sentido, você vê várias aprovações, então esse processo como um todo foi muito legal, assim, foi muito prazeroso, assim, de ter vivido isso, né?